Aqui tem a apresentação desse integrado TL494. Ele faz a função PWM na saída da fonte de um micro, tá? A função dele aqui é regular a saída, estabilizar essa tensão. São várias tensões que se estabilizam através dele. Então o TL494 aqui, com essa função PWM, é para estabilizar as tensões que saem da fonte. Tanto as fontes de 12 volts, 5 volts, como a de 3,3, a de 9 e aí por diante. Tá? A contagem dos integrados, primeiro conta-se o seguinte: o chanfro é uma direção, esse chanfro aqui. E segundo, vai contar do sentido anti-horário, tá? Do sentido anti-horário começa a contagem. Então o pino 1 desse integrado aqui seria desse ponto. Se você colocar ele na sua frente, seria esse ponto aqui o pino 1, tá? Integrado, que também está dentro de uma fonte de computador, aonde tem a função também PWM. Podem observar que o tamanho dele é menor em comparação ao anterior, mas a função dele também é de estabilizar uma tensão. Muitas vezes trabalha até em conjunto com o outro integrado. O integrado trabalha com tensões maiores e geradores de correntes maiores, e ele vai trabalhar com tensões menores. Tá certo? Então aqui ó, a contagem do mesmo jeito. Esse aqui já não possui aquele chanfro, mas possui essa bolinha aqui de referência, aonde o pino 1 começaria desse ponto aqui em diante. Tá ok? Vamos mais à frente agora. O outro integrado que eu tenho também aqui, esse aqui já é uma outra fonte, já não é a fonte de um computador, nem uma fonte de um televisor, e sim a fonte de um DVD, de um aparelho DVD. E aqui está um outro integrado com a mesma função PWM. Tá certo? Então aqui vocês sempre vão observar que em algumas fontes onde tem um chaveador com um MOSFET, sempre haverá um PWM. Qual é a função desse PWM junto já com o MOSFET? Gerar uma onda, simulando uma onda senoidal, tá? Para chavear, abrindo o gate e fechando ele simultaneamente, para esse MOSFET gerar uma frequência para um chaveamento do transformador Chopper, onde o transformador Chopper começará a oscilar, gerando tensões alternadas e assim alimentar o circuito à frente. Tá? Então essa é a função desse PWM dentro de uma fonte chaveada. Então aqui mais uma função que esse PWM atua em um circuito eletrônico. E obviamente irei comentar muito mais sobre eles. Vamos mais à frente. Aqui em minha frente eu tenho um integrado SMD, com a contagem de 216 pinos aproximadamente, onde vocês podem observar que ele tem duas marcas e uma pequena marca nesse ponto aqui. Então vocês podem observar que dentro dessa marca, aqui o pino 1 apontando bem desse lado de cá, então a contagem dele vem nessa posição até fazer o fechamento para próxima ao pino 1 novamente. Então esse integrado aqui, ele é retirado. Eu aconselho a retirá-lo ou com o padrão que eu demonstrei uma vez na linha de ressolda, ou então com a estação de retrabalho, ou com o salva-CI, que seria aquela solda de alta fusão que ela pode fazer essa retirada. Tá? Então eu estou só apresentando ele aqui para demonstrar como é que vocês fazem a contagem e descobrir. Existem outros que eu vou apresentar em relação quando não houver essa marca, como é que você pode detectar qual é o lado do pino 1. Esse integrado aqui, ele tem a função de pulso controlado por modulação. Então ele faz também uma função PWM, tá? Só que ele faz esse controle já não para uma tensão para uma fonte, e sim um controle de motores de passo, que seriam os motores. Esse aqui é um integrado que está sendo utilizado num aparelho DVD, aonde se você se deparar com ele, você vai saber que a função dele é controlar os pulsos de idas e vindas das bobinas do motor, tanto o spindle como o slider, que faz o movimento da unidade e o que faz a rotação do DVD. Tá legal? Então ele aqui tem essa função. Então quando você se deparar com defeitos onde, depois de corrigido unidade, corrigido motores, corrigido várias funções e ainda mesmo assim persistir o defeito, com certeza ele pode ser um dos causadores desse defeito.